Tá prestando vestibular, concurso, Enem ou especialmente a FUVEST? Assiste essa videoaula que vai ser boa pra você. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, Xadrez Verbal começando pra valer em 2015 aqui no YouTube. Hoje a gente vai fazer uma videoaula comentando e corrigindo as duas provas dissertativas de História da última FUVEST. Tanto as duas questões do segundo dia, quanto as questões do terceiro dia específicas para algumas carreiras. E mesmo além da FUVEST, se você estiver estudando para realizar outro objetivo, seja concurso, vestibular, o que for, que cobre história, assiste aí que vai ser bom para você, com algumas dicas, conteúdo, tá? Fique esperto. E outra coisa, no último vídeo, o primeiro de 2015, eu comentei que aqui no Xadrez Verbal a gente vai começar a ter cursos, tá? Então vocês podem acessar essa página aqui, se inscrever para receber informações sobre cursos, e aqui vem uma parte bem legal que eu comentei lá no outro vídeo. Vocês podem comentar aqui no vídeo anterior ou lá no blog, como preferirem. Os cursos serão sobre o quê? Sobre o que vocês quiserem. Vocês mandam suas sugestões, seus pedidos de conteúdo que vocês acham importantes, de conteúdo que vocês gostariam de ver um curso bacana online sendo feito, de conteúdo que você acha que tem alguma dificuldade, vocês mandam suas sugestões. Óbvio, nem todas as vezes poderão ser atendidas, mas elas serão a base para orientar quais cursos serão oferecidos pelo Xadrez Verbal. Beleza? Então vamos começar aí a correção da prova de hoje. Ah, outra coisa, assim como nos outros vídeos corrigindo prova da FUVEST, no caso da primeira fase, vocês vão poder acessar essa barra de links aqui para ir direto na questão que vocês quiserem, para vocês poderem pausar o vídeo, voltar no vídeo depois, poderem estudar com um vídeo, ou irem direto para uma questão específica que vocês queiram, tenham dúvida, tá? Então para facilitar um pouquinho para vocês, usem essa barra. Agora sim, vamos começar. A primeira questão de história do segundo dia de prova, a prova de conhecimentos gerais, começa com: observe o mapa, traz um mapa da região do Oceano Pacífico, com destaque ao Japão e algumas batalhas na década de 1940. Aí pergunta, item A: explica uma razão do expansionismo japonês nas décadas de 1930 e 1940. Caso não tenha ficado claro, esse mapa é da expansão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, por que o Japão decidiu fazer essa expansão? Porque eles eram um império malvado e queriam dominar todo mundo, dando uma risada maléfica enquanto isso? Não, essa expansão no Império Japonês foi baseada nas mesmas razões dos impérios coloniais europeus lá do século XIX. Busca por mercados consumidores e busca especialmente por matérias-primas. O Japão é um arquipélago e não é muito rico em recursos minerais. Por exemplo, um dos motivos ligados essencialmente ao início da Segunda Guerra Mundial foi a invasão japonesa da Indonésia, atual Indonésia, na época colônia holandesa, buscando o quê? Petróleo. Então, são basicamente os mesmos motivos da expansão colonial europeia no século XIX. Agora, por que no caso do Japão foi tardio? Esse processo de expansão imperial japonês tem como marco a sua industrialização, também como no caso dos países europeus, cujo marco no caso japonês é a restauração Meiji, em 1868. Agora, por que essa expansão imperialista acabou durando até a Segunda Guerra Mundial? Porque a expansão dos impérios europeus foi freada pela Primeira Guerra Mundial. No caso japonês, eles participaram da guerra, mas o Teatro do Pacífico não foi tão ativo na Primeira Guerra quanto foi na Segunda. Tá? Então vamos ver o próximo item. Agora item B. Aponte um país atual da região da antiga Indochina francesa, destacada no mapa, e caracterize sua posição no contexto industrial mundial do século XXI. A região da Indochina compreende os atuais países do Vietnã, Laos, Camboja e Tailândia. Ali acho que vocês poderiam dar qualquer um desses países de exemplo. O país que está circulado é o Vietnã, que hoje é uma grande plataforma de exportação. É uma economia especializada na montagem e exportação de bens de consumo, como por exemplo roupas e tênis. Se você pegar algum objeto na sua casa, muito provavelmente vai ter na etiqueta Made in Vietnã. Se você for de São Paulo especificamente, aquelas sacolas de lona vendidas pelos supermercados para substituir as sacolinhas plásticas, várias são feitas no Vietnã. E só o fato de terem que trazer elas de lá já poluiu mais do que muita sacolinha plástica. A segunda questão de história da prova de conhecimentos gerais traz o enunciado: a ocupação da atual Amazônia Legal brasileira ocorreu em diferentes épocas, teve diferentes origens e envolveu distintas atividades. No período compreendido entre os séculos XVI e XVIII, destacou-se a ocupação portuguesa,
A ocupação, na atualidade, é marcada por diferentes atividades econômicas, algumas delas voltadas ao mercado externo. Com base em seus conhecimentos, complete a legenda no mapa da página de respostas. Para isso, nomeie as ocupações ou atividades econômicas correspondentes a cada símbolo. Como a questão pede para a gente responder direto no mapa, então vamos responder direto no mapa. O primeiro item, esse quadradinho branco e preto, se vocês repararem, está em sua grande maioria nas situações de fronteira ou de cidades litorâneas. Só tem 2 que estão ali um pouquinho mais para o interior. Ou seja, são as fortificações que buscavam defender a colônia portuguesa de outros invasores europeus, como por exemplo os franceses. O segundo item da legenda é esse tracejado que está em volta principalmente do curso dos rios da bacia do Amazonas. Durante o período colonial português, qual era a principal atividade econômica da Amazônia? A exploração das chamadas drogas do sertão, que era feita normalmente pela penetração no território pelo rio. Ou seja, essa é a resposta correta. Para o período dos séculos 20 e 21, tem uma área que está ali circulada no primeiro item. É a área de Carajás, ou seja, a resposta correta é a mineração. E o segundo item são algumas setas vindos do interior do Brasil em direção à Amazônia, que representam a expansão da fronteira agrícola, especialmente a partir da década de 60 do século 20. A nossa terceira questão aqui, a primeira questão do terceiro dia de prova, traz enunciado: examine a seguinte imagem, e um quadro do Marquês de Pombal, inclusive está marcado que é o Marquês de Pombal na legenda do quadro. Aí, item A. Identifique e analise 2 elementos representados na imagem relativos ao contexto sociopolítico de Portugal na segunda metade do século XVIII. Nós temos aí uma pintura de 1766 e quem está retratado nessa pintura, uma figura muito famosa na história portuguesa, na história do Brasil também, que muitas vezes é citado em aula e normalmente vocês estão dormindo, o Marquês de Pombal. O item pede para você analisar 2 itens. Como eu sou muito legal, vou te dar 3. O primeiro deles é a própria figura do Pombal e o que o cerca. Se vocês notarem, ele está vestido como uma figura da nobreza, aquela peruca, as vestimentas, mas cercado de coisas um pouco mais sofisticadas, como plantas, essas coisas. Por quê? Porque ele é uma demonstração do despotismo esclarecido, ou no caso português, o despotismo ilustrado, a ilustração portuguesa. Esse é o primeiro grande elemento. A figura do Pombal é uma figura central na ideia do déspota esclarecido, ou seja, uma pessoa que remete à nobreza, ao absolutismo, mas ao mesmo tempo é uma pessoa esclarecida, com conhecimentos, que está disposta a fazer inovações tecnológicas, inovações sociais. O segundo elemento está no canto direito do quadro, aquele monte de plantas arquitetônicas e ao fundo a cidade de Lisboa. Como vocês devem lembrar, foi na gestão de Marquês de Pombal que houve a reconstrução de Lisboa após um grande terremoto que a destruiu. Após esse terremoto de 1755, Lisboa foi reconstruída sob essas ideias da ilustração portuguesa, ou seja, uma nova cidade florescente e moderna. O terceiro elemento está ao fundo do quadro, aquele intenso tráfego marítimo, vários navios. Foi no governo de Pombal que foram criadas diversas companhias de comércio e foi intensificado o comércio entre Portugal, a metrópole, e todo o restante de seu império marítimo, inclusive o, na época, território português da América, hoje conhecido como Brasil. Depois o item B. Aponte e explique uma medida relativa ao Brasil adotada por Portugal nessa mesma época. O item pede uma ação do governo de Pombal em relação ao Brasil. Como eu sou muito legal, eu vou dar 5. A expulsão dos jesuítas do Brasil e a incorporação dos bens da Companhia de Jesus ao patrimônio da coroa, a liberdade dos índios, a proibição de sua escravidão pelos colonos, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, para ficar mais perto da região das Minas Gerais, a instituição da derrama nas Minas Gerais, buscando um maior imposto e um maior controle sobre a exploração do ouro, a anulação do Tratado de Madrid, tentando reaver o controle sobre a colônia do Sacramento. Ninguém acertou! A próxima questão traz o enunciado. O movimento político conhecido como Confederação do Equador, ocorrido em 1824 em Pernambuco e em províncias vizinhas, contou com a liderança de figuras como Manuel Carvalho Paz de Andrade e Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Relacione esse movimento com: letra A.
o projeto político desenvolvido pela Corte do Rio de Janeiro na mesma época. Depois da declaração da independência política feita por Dom Pedro em 1822, ele queria que o Brasil seguisse um modelo das constituições liberais da Europa. Então ele chamou uma série de intelectuais liberais, políticos liberais, para elaborarem a nova Constituição, conhecida como Projeto da Mandioca. Só que essa nova Constituição limitava e muito os poderes do futuro imperador, no caso o próprio Dom Pedro. Ele se sentiu meio tesourado, mandou prender o pessoal, colocou lá uns homens de confiança deles não tão liberais trancados dentro da Assembleia, mandou fazer uma outra Constituição que ele tinha que aprovar. Essa Constituição instituiu poder moderador, ou seja, dava poderes concretos à figura do imperador e declarou essa nova Constituição em 1824. O episódio em que Dom Pedro mandou prender os constituintes ficou conhecido como Noite da Agonia, que foi até tema de texto lá no blog, vocês podem ver o link lá na descrição do vídeo. O autoritarismo de Dom Pedro I e a instituição do poder moderador geraram como reação contra essa demonstração de arbitrariedade a revolta em Pernambuco de 1824. Letra B. Outros dois movimentos ocorridos em Pernambuco em anos anteriores. A Confederação do Equador, de 1824, pode ser relacionada à Revolução Pernambucana de 1817, pelo seu caráter republicano e federalista, e também a Guerra dos Mascates, de 1710, pelo sentimento anti-lusitano, que ainda era um rótulo imposto muito ao Rio de Janeiro, especialmente pelo fato de Dom Pedro I ser português. A próxima questão 3 do terceiro dia de prova, tem enunciado. Leia os dois fragmentos abaixo. Primeiro, é necessário, pois, aceitar como princípio e ponto de partida o fato de que existe uma hierarquia de raças e civilizações, e que nós pertencemos a raça e civilização superiores, reconhecendo ainda que a superioridade confere direitos, mas, em contrapartida, impõe obrigações estritas. A legitimação básica da conquista de povos nativos é a convicção de nossa superioridade, não simplesmente nossa superioridade mecânica, econômica e militar, mas nossa superioridade moral. Nossa dignidade se baseia nessa qualidade e ela funda nosso direito de dirigir o resto da humanidade. O poder material é apenas um meio para esse fim. Segundo trecho. Apesar de suas diferenças, os ingleses e os franceses viam o Oriente como uma entidade geográfica e cultural, política, demográfica, sociológica e histórica, sobre cujos destinos eles acreditavam ter um direito tradicional. Para eles, o Oriente não era nenhuma descoberta repentina, mas uma área ao leste da Europa cujo valor principal era definido uniformemente em termos de Europa, mais particularmente em termos que reivindicavam especificamente para a Europa, para a ciência, a erudição, o entendimento e a administração da Europa, o crédito por ter transformado o Oriente naquilo que era. Item A. Identifique a principal ideia defendida no texto 1 e explique sua relação com a expansão imperialista europeia no final do século XIX. A ideia presente no texto é chamado darwinismo social, que existem diferenças culturais, materiais e morais entre as raças e que não seriam apenas diferenças, mas que existiria uma hierarquia. Algumas raças seriam superiores às outras. Essa premissa vai servir de justificativa para a expansão colonial europeia na África e na Ásia. Como? O homem branco, possuidor de uma cultura europeia, uma civilização europeia superior, teria obrigação, o fardo do homem branco, de guiar as culturas supostamente inferiores rumo a esse caminho superior. Então isso justifica essa expansão colonial, essa expansão imperial e também, por que não, a exploração desses outros povos bárbaros. Item B. Relaciona o texto 1 com o texto 2, quanto à concepção política neles presente. O primeiro texto, escrito no início do século XX, busca justificar o imperialismo e o colonialismo. Ele tem um tom totalmente eurocêntrico. Já o segundo texto, do intelectual palestino Eduardo Said, escrito já na segunda metade do século XX, vai, além de fazer uma crítica a essa visão eurocêntrica, dizer que ela tem uma consequência muito nociva, que é, ela vai pegar diversos povos, cada um com suas particularidades, e colocá-los todos sobre um grande rótulo dos povos orientais, independente de onde eles sejam. Colocam egípcios e árabes e povos da África Central todos no mesmo rótulo, como se tivessem as mesmas características e principalmente fossem inferiores. Tirar todo mundo da máscara para ver como é que fica? A próxima questão traz dois cartazes e o enunciado. Os cartazes acima circularam durante a Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939.
Letra A. Identifique em cada um dos cartazes um elemento que permita associá-los, respectivamente, às principais forças políticas envolvidas nessa guerra. No primeiro cartaz, além do Viva Espanha, com um retrato do Franco, que seria o futuro ditador espanhol, você tem a bandeira de Portugal salazarista, mas principalmente duas bandeiras que ficam muito claras na resposta. Primeiro, a bandeira da Itália, que na década de 30 era um governo fascista de Benito Mussolini, e segundo, a bandeira do Terceiro Reich, a Alemanha nazista, com a suástica característica. Então é possível identificar esse grupo como um grupo de 4 bandeiras de uma ideia fascista, ou seja, o grupo dos falangistas ou nacionalistas da Guerra Civil Espanhola. No segundo cartaz do Exército Popular, dá para identificar, por exemplo, a bandeira da República da Espanha, a bandeira da Catalunha, a bandeira do País Basco. Só que eles estão um pouquinho pequenos, mas uma coisa fica muito clara que dá para ver: uma bandeira vermelha com a foice e um martelo. Ou seja, denota que esse grupo dos republicanos e socialistas eram os antifascistas, que inclusive tinham apoio dos socialistas e comunistas da década de 30. Item B. Caracterize as principais propostas das forças políticas representadas nos cartazes. Objetivo dos falangistas ou nacionalistas: derrubada da República Democrática, instauração de um governo autoritário de caráter fascista, conservador, anticomunista, extremamente ligado aos valores da Igreja Católica e da monarquia espanhola. Proposta dos republicanos: a defesa da República Espanhola instaurada em 1931 e também por parte de muitos voluntários internacionais de algumas ideias socialistas, sendo os dois grupos unidos especialmente pelo caráter antifascista. A próxima questão não traz enunciado, é direto um texto do Nicolau Savicenko. A cidade do Rio de Janeiro abre o século XX defrontando-se com perspectivas extremamente promissoras. Aproveitando-se de seu papel privilegiado na intermediação dos recursos da economia cafeeira e de sua condição de centro político do país, a sociedade carioca via acumularem-se no seu interior vastos recursos enraizados principalmente no comércio e nas finanças, mas derivando já para as aplicações industriais. A mudança da natureza das atividades econômicas do Rio foi de monta, portanto, a transformá-lo no maior centro cosmopolita da nação, em íntimo contato com a produção e o comércio europeus e americanos, absorvendo-os e irradiando-os para todo o país. Muito cedo, no entanto, ficou evidente o anacronismo da velha estrutura urbana do Rio de Janeiro diante das demandas dos novos tempos. Item A. Cite 2 exemplos que justificam o mencionado anacronismo da velha estrutura urbana do Rio de Janeiro. O item pede 2 exemplos. O primeiro pode ser a insalubridade, com diversas epidemias, como varíola, febre amarela mencionadas, e o segundo é o caráter arquitetônico e de ocupação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pretendia ser uma cidade moderna, uma cidade desenvolvida, porém tinha uma distribuição geográfica muito pobre, com casarões antigos caindo aos pedaços, ruas estreitas características do seu período colonial, ou seja, 2 características anacrônicas a uma cidade que queria ser moderna. Item B. Cite 2 importantes mudanças socioeconômicas pelas quais a cidade do Rio de Janeiro passou no princípio do século XX. Como mudança econômica, você pode citar o desenvolvimento do Rio de Janeiro como um polo financeiro e industrial. O início da industrialização brasileira também foi no Rio de Janeiro. Inclusive, o Rio de Janeiro seria o principal polo econômico do Brasil até ser suplantado por São Paulo. Como mudanças sociais, você poderia dar 2 exemplos. O primeiro é o projeto de renovação urbanística da cidade, que levou inclusive ao deslocamento das populações pobres do subúrbio do Rio de Janeiro para os morros do Rio de Janeiro. E o segundo é a tentativa de higienização da cidade, com a erradicação de alguns focos de doença, que colaborou também com esse processo de expulsão de populações pobres, e a campanha de vacinação obrigatória, que levou à revolta da vacina. A última questão traz enunciado. Em 25 de abril de 1984, a Câmara dos Deputados do Brasil rejeitou a emenda constitucional que propunha o restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República. Durante quase 9 meses, situação e oposição realizaram articulações políticas visando a escolha do novo presidente. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil por um colégio eleitoral. Letra A. Explique em que consistia esse colégio eleitoral e como ele era composto.
O colégio eleitoral era dado ao conjunto de representantes que tinha a tarefa de eleger pelo voto indireto o presidente da República. Ele era formado pelos membros do Legislativo, tanto Senado Federal quanto deputados federais, e também por alguns deputados estaduais apontados por suas respectivas assembleias legislativas. Letra B. Identifique e caracterize a articulação política vitoriosa na eleição presidencial de 1985. A articulação política que venceu a eleição indireta foi chamada de Aliança Democrática, cujo candidato à presidência era Tancredo Neves, com José Sarney como seu candidato a vice. Ela era constituída pelos partidos de oposição ao regime militar, menos o Partido dos Trabalhadores, que se absteve, e cujo líder desse bloco era o Movimento Democrático Brasileiro, que seria o PMDB. Eles também receberam o apoio de alguns políticos dissidentes do regime militar. Alguns políticos da chamada Frente Liberal, que eram dissidentes do PDS, que era o sucessor da Arena. Inclusive foi a Frente Liberal que apontou o candidato a vice na chapa, o José Sarney. E aí, pelo voto indireto, Tancredo Neves foi eleito, morreu antes de assumir e José Sarney virou presidente. O candidato derrotado nessa eleição foi Paulo Maluf. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Ficar com alguma dúvida, pergunta, comentário, alguma dúvida mais específica, podem perguntar aqui nos comentários ou lá no blog. Fiquem à vontade. Não esqueçam de ir lá na página sobre os cursos, se inscrever e comentar, darem suas sugestões sobre cursos que vocês gostariam de ver aqui no Xadrez Verbal. Tá? Não esquece aí de se inscrever no canal, dar joinha aí no vídeo, compartilhar o vídeo aí para o pessoal que está estudando, para os seus amigos, colegas, etc. Como eu disse, dúvidas, comentários, sugestões, podem escrever aqui, seja dúvida sobre a pergunta, seja qualquer outra pergunta, podem me xingar também. Valeu, até terça-feira.